O capítulo 11 da Carta aos Hebreus é frequentemente chamado de o Hall da Fama da Fé. Nele, o autor nos apresenta pessoas que, pela fé, viveram de formas que agradou a Deus e alcançou as suas promessas. A fé que justifica, como vemos na vida de Abraão e de tantos outros, não é apenas uma crença artificial. É uma confiança profunda em Deus que leva à obediência, à ação e à perseverança. Hoje, vamos refletir o que significa realmente ter essa fé e como esses exemplos podem nos inspirar a viver também dessa maneira. O primeiro tópico, a definição da fé. O texto começa dizendo: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé não é uma ideia vaga, é uma confiança firme em Deus e em suas promessas, mesmo quando não vemos ou não entendemos como elas se cumprem. Como lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nossa fé deve ser inabalável, independente das circunstâncias. Sabemos que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Mas a fé verdadeira não é só pensar. Ela leva a atitudes que mostram essa confiança em Deus. Como escreveu Tiago: como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé que justifica aparece no nosso dia a dia. Não basta apenas acreditar. Precisamos viver conforme a palavra de Deus e as promessas que Ele nos deu. Tópico 2. Exemplos de fé. Abraão e os antigos heróis. A Bíblia diz: foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Hebreus capítulo 11, versículo 2. A fé de Abraão é um exemplo central. Ele acreditou nas promessas de Deus, mesmo sem ver a realização delas de imediato. Obedeceu, mesmo quando não entendia todo o plano divino. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, lemos: Deixe a sua terra, seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Como Abraão, somos chamados a confiar, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Obedecer a Deus pela fé é dar um passo de confiança e ação. Deus prometeu: Abraão seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sem filhos. Ele creu e essa fé lhe foi contada como justiça. Como diz em Romanos capítulo 4, versículo 3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Essa fé nos ensina: Deus pode fazer o impossível quando depositamos nele a nossa confiança. Outros heróis da fé. O autor de Hebreus também cita Abel, Noé, Moisés e muitos outros. Pela fé, obedeceram a Deus e viveram de forma que o agradou, mesmo diante de grandes dificuldades. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 32 ao 34, diz assim: Faltaria o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça. Essas vidas mostram: ter fé não significa estar livre de problemas, mas é por meio dela que alcançamos vitórias espirituais e glorificamos a Deus. Tópico 3. A fé que nos justifica. A fé que justifica é, acima de tudo, confiança em Jesus Cristo. Foi por meio da sua morte e ressurreição que recebemos perdão
e vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, nos lembra: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como os antigos, nossa confiança deve estar em Cristo. É a fé nele que nos torna justos diante de Deus e nos dá paz e acesso ao seu perdão. Uma fé que persevera não é passageira, é firme e nos dá força para continuar, mesmo nos momentos difíceis. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Essa fé nos mantém de pé, mesmo diante das provações. A confiança em Deus nos sustenta, sempre olhando para a promessa da vida eterna. Tópico 5. O prêmio da fé, a recompensa eterna. A Bíblia diz: eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas as viram e saudaram de longe. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Os heróis da fé não viram tudo cumprindo em vida, mas acreditaram de todo o coração. Sabiam que a plenitude viria na eternidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, confirma: para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para nós. Nossa esperança é a recompensa da fé. Como Abraão e os outros, vivemos com a certeza: no final, tudo o que Deus prometeu se cumprirá. A maior recompensa, porém, é viver para sempre com Deus, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Em Apocalipse 21, versículo 3 e 4 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Estar com Deus é o maior bem. Lá veremos a plenitude de todas as suas promessas. A fé que justifica é essa confiança, vista na vida de Abraão e de todos os heróis da fé. Eles não só acreditaram, mas viveram de acordo com o que acreditavam. Suas vidas foram testemunhos de perseverança em um Deus fiel. Nós também somos chamados a ter essa mesma fé, uma fé que nos justifica, que nos faz caminhar com Cristo. Nós também fomos chamados a ter essa mesma fé, uma fé que nos justifica, que nos faz caminhar com Cristo e que nos enche de esperança da recompensa eterna. Que possamos viver essa fé verdadeira, correndo a nossa corrida com paciência, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Confie em Deus. Assim como Abraão, viva pela fé e obedeça às suas promessas. Persevere, sabendo que a recompensa eterna está reservada para quem permanece firme. Use esses exemplos como inspiração, especialmente quando as promessas parecem demorar. Mantenha viva a esperança. Um dia estaremos para sempre na presença gloriosa de Deus. Neste momento vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo exemplo de fé que recebemos de Abraão e de tantos outros servos fiéis. Ajuda-nos a viver com a mesma confiança em Ti, perseverando até o fim. Que a nossa fé seja verdadeira, aquela que nos justifica e nos leva à recompensa eterna em Cristo. Em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, se você chegou até aqui e recebeu essa palavra, eu te peço que curta e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também
possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. E que a paz do Senhor Jesus Cristo te abençoe e te acompanhe. E até o próximo vídeo.